irmãos e irmãs, dentro dessa noite de Pentecostes, porque Pentecostes não é um dia, Pentecostes é um tempo, Pentecostes é uma maneira de viver. A igreja nesse dia nos recorda a vinda do Espírito Santo, a vinda gloriosa do Espírito Santo sobre Maria, sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Mas o que a igreja quer nos recordar nesse momento, antes de mais nada, é que nós podemos viver na presença do Espírito Santo de Deus. Então Pentecostes deixa de ser um dia, deixa de ser essa noite, deixa de ser essa vigília, e Pentecostes passa a ser um modo de viver. Ou eu vivo na presença do Espírito Santo, ou eu vivo na direção que Deus me vai mostrar, ou eu vivo sem o Espírito Santo, ou eu vivo fora dos planos de Deus para mim. A primeira leitura nos fala do relato da Torre de Babel. Os homens construíram uma torre e eles ansiavam chegar ao céu, alcançar a glória de Deus. Mas chegou um momento em que ninguém conseguia mais se entender. Eles não estavam mais como que falando a mesma língua. Interessante isso. Eles queriam se unir, eles tinham um propósito de unidade, mas num determinado momento, eles se perderam. E Pentecostes, nós vamos ouvir isso no Evangelho de amanhã, é também a festa das línguas. Os apóstolos, aqueles que estavam com os apóstolos quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar diversas línguas. Mas todos conseguiam se entender, porque o Espírito Santo vinha como que fazendo aquele povo se tornar um só povo. E nós que somos igreja de Deus, e o mistério da igreja de Deus também está aí, também está em entendermos que nós somos um só povo. Altos e baixos, negros e brancos, magros e fortinhos. Nós somos um só povo, com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas na diversidade dos dons, nós somos um só povo. É o Espírito Santo que nos torna um só. É o Espírito Santo que nos torna um só coração, uma só alma, um só povo, um só corpo. E dentro dessa mesma realidade, eu estava lendo agora à tarde algo que me chamava muito a atenção. Existe uma santa beata, chamada Helena Guerra, uma freira italiana. E ela falou algo que me chamou a atenção e eu quero partilhar com você também nessa noite. Ela disse que a vinda do Espírito Santo, Helena Guerra disse que a vinda do Espírito Santo em Pentecostes foi como que o beijo de reconciliação de Deus Pai com a humanidade. Pensemos o porquê disso, o porquê dessa afirmação ousada de Helena Guerra. Veja bem, nós tomamos o Filho de Deus, nós matamos o Filho de Deus, nós o sepultamos, mas o Pai o ressuscitou, e agora ele voltou para junto do Pai. Se é que poderia ficar em nossos corações, no meu, no seu e no coração da humanidade, a impressão de que Deus ficou como que separado de nós, se é que posso dizer assim, se é que poderia ficar essa impressão em nossos corações, essa impressão agora fica disseminada. Porque quando Deus envia o seu Espírito Santo, quando o Pai e o Filho juntos enviam o Espírito Santo, esse Espírito Santo é o beijo de reconciliação de Deus com a humanidade. Como que, às vezes, crianças que brigam, discutem entre crianças, e às vezes o pai e a mãe dizem assim: dá um beijo no seu amiguinho, dá um beijo no seu irmão, porque você tem que ficar de bem com ele. Foi isso que Deus fez conosco. Se poderia ficar a impressão de que nós estávamos separados, Deus mandou o seu Espírito Santo, e nesse Espírito Santo ele beija a humanidade.
Isso é belo e profundo e talvez em nossa vida inteira nós não vamos conseguir entender esse mistério plenamente. Padre Léo da Canção Nova, dizia que não existe oração mais profunda do que quando nós dizemos verdadeiramente, no íntimo de nossos corações, nós dizemos: vem Espírito Santo. 3 palavras: vem Espírito Santo. E ele dizia que quando alguém diz isso de todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua sinceridade, não pode existir oração mais completa, mais profunda e que alcance tão profundamente o coração de Deus. Dizermos vem Espírito Santo é dizermos, em outras palavras, o que nós estamos dizendo é: Deus, vem e toma conta do meu ser, toma conta do meu coração, toma conta da minha vida, da minha história, dos meus pensamentos, da minha vontade, toma conta de todo o meu ser. Quando nós clamamos o Espírito Santo de Deus, nós estamos pedindo isso a Deus: toma conta de mim, toma conta de tudo o que eu sou. É como se nós estivéssemos dizendo a Deus: Senhor, eu não quero fazer o que eu quero, eu não quero fazer o que eu acho que é bom, não, eu quero fazer o que o Senhor sabe que é bom para mim. E aí, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, vem de fato fazer isso conosco. Quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, Deus começa a gerar em nós aquilo que é dele. E o Padre Léo dizia uma coisa interessante. Ele dizia que para não errar, para não pecar, a gente devia escrever assim, em várias etiquetas ou em vários pedaços de papel, escrevermos: vem Espírito Santo, e colar isso, colar na porta da geladeira, colar no espelho, colar no banheiro, colar perto da cama, colar em tudo que é lugar da casa. E a todo momento da vida, todo momento do dia, quando der vontade de errar, de pecar, de se afastar de Deus, dizer isso: vem Espírito Santo. Quando der, sei lá, preguiça, por exemplo, não estou com vontade de estudar, não estou com vontade de fazer nada, a casa está de cabeça para baixo, mas vai ficar assim mesmo. Quando der aquela preguiça, dizer de coração, dizer com vontade, dizer o quê? É isso. E Deus não quer algo diferente dentro da realidade da sua vida. Quando der vontade, sei lá, de xingar, por exemplo. Católico, graças a Deus, não faz isso. Amém. Mas deu vontade de xingar, por exemplo. O que tem que falar? Isso não é brincadeira, isso é verdade. Quando der vontade, lá na tua casa, no casamento, enfim, no namoro, no noivado, quando der vontade de fazer algo que você sabe que Deus não quer que você faça, o que tem que pedir? Exatamente. E mais, os jovens que estão na faculdade, por exemplo, quando der vontade, sei lá, está fazendo a prova, não estudou nada, por exemplo, não estudou nada para aquela prova, e deu vontade de olhar para o lado assim, para a prova do irmão, entendeu? Sabe que não pode, mas deu vontade de colar. Às vezes dá esse católico também, às vezes deu vontade de colar, por exemplo, pedir de todo o coração, pedir de verdade. Pedir o quê? É claro que Deus trabalha sobre a nossa natureza. Se não estudou, dificilmente vai te dar cola naquela hora. Mas pelo menos Ele vai te dar coragem de perceber que aquilo está errado, que não tem que fazer aquilo. Então, dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que você pode trazer para junto de você, que você pode abraçar, que você pode dar as mãos e dizer assim: fique comigo, Espírito Santo. Às vezes nós temos a facilidade de entender Deus Pai como uma pessoa, temos certa facilidade de entender Jesus
Jesus como pessoa, porque Ele se encarnou, mas nós nem sempre conseguimos receber o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode dizer: Espírito Santo, vem, me abraça, vem me acolher, vem estar comigo. Que essa festa de Pentecostes seja para nós isso, um viver segundo o Espírito Santo. Não querer o Espírito Santo ou não falar do Espírito Santo só uma vez por ano na festa de Pentecostes, mas querer viver o Pentecostes na sua vida, querer viver conforme o mover do Espírito Santo. E às vezes tem uma música que diz exatamente isso. Às vezes a gente tem que clamar o Espírito Santo de Deus até mesmo em meio à dor. Às vezes nós estamos sofrendo, às vezes a gente sente aquela dor no coração, no peito, seja o que for. Cada um aqui sabe bem as dores, as angústias e as alegrias que vive na sua vida. Mas às vezes existem momentos da vida, entendo o que eu vou dizer, não é coisa de deprimidos, carentes, mas às vezes tem momentos da vida que dá vontade de chorar. Às vezes chorar de raiva também. Mas às vezes dá vontade de... Mas às vezes somos fracos mesmo. E às vezes, no meio daquela fraqueza, às vezes a gente fala: ai Deus, dá-me paciência, Deus, dá-me forças, que a gente possa mudar o nosso jeito de falar com Deus. Que nós possamos falar: Deus, dá-me o teu Espírito Santo. Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais o que falar, eu já não sei mais como agir. Me dê o seu Espírito Santo, Deus. Porque eu não quero estar longe de Ti, eu não quero estar fora de Ti. Eu quero estar dentro de Ti, eu quero estar contigo, Deus. Que nós possamos nesse momento fazer isso na presença de Deus. Pedir a Ele que nos envie nessa noite, várias vezes nessa vigília, nós vamos pedir: vem Espírito Santo. Mas cada vez que nós pedimos o Espírito Santo, não é uma repetição, é uma nova unção do Espírito Santo em nós. Vamos ficar de pé? Chega de falar, vamos orar. Vamos fazer dessa palavra uma oração dentro dos nossos corações. E eu repito aquilo que eu disse no início dessa missa: nós não podemos sair daqui nessa noite da mesma maneira que chegamos, da mesma maneira que entramos aqui. Deus tem que fazer algo novo em nossas vidas nessa noite. Vamos orar. E permita, se você não conhece essa música, ouça essa canção.